Bom, pessoal, eu estou aqui com o Felipe Baldi, conheci ele no LinkedIn e decidi aprofundar aí nossa relação, conhecer ele de verdade, conhecer o que ele está fazendo, as ideias dele. E é isso que eu quero fazer nesse programa, conhecer pessoas interessantes que tenham ideias legais, que gostem de falar sobre seus projetos, para a gente estabelecer uma conexão legal, fazer um network legal. Valeu aí, Felipe, por ter aceitado o meu convite e vamos bater um papo? Bora, fala aí, Guto. Cara, prazer. Obrigado por ter me chamado aqui para participar dessa conversa e vamos ver o que vai desenrolar aqui. Acho que o papo vai ser bom e espero ser um dos bons comentadores aí da galera que te segue. Ah, legal. No meu LinkedIn eu gosto disso, né? Gerar conversa, o pessoal se abre, o pessoal fala coisa diferente do que aquela coisinha assim muito comportada de business, de não querer mostrar defeito, não querer mostrar seu lado pessoal, né? Ali eu gosto Legal. mesmo de falar do lado pessoal. E eu já pesquisei sobre você na internet, né? Lógico, antes da gente conversar, vi um podcast que você participou. Quem quiser conhecer melhor o Felipe, tem ele participando de alguns podcasts, tem Instagram, tem LinkedIn. E o Felipe ele é criador do Tangram, que é um aplicativo de educação financeira. Explica aí pra gente, Felipe, o que é o Tangram antes da gente começar. Boa. Cara, Tangram para mim é meu sonho. É um meio que eu encontrei de transformar a vida das pessoas pela educação de uma forma escalável, que eu consiga atingir muitas pessoas, né? Hoje, 78% das famílias brasileiras estão endividadas, 78% também o percentual de estudantes que não têm um aprendizado adequado em educação financeira. A educação financeira se tornou um tema obrigatório no ensino fundamental, no ensino médio, e então a gente criando uma solução que é interessante para o estudante, de uma forma que seja fácil para o professor aplicar na escola, a gente consegue aos poucos transformar essa realidade e a partir da solução, né, gamificada da Tangram, a gente consegue não apenas gamificar o conhecimento, mas também gamificar o comportamento dos estudantes. Eu brinco que não adianta nada a gente ter conhecimento se a gente não coloca isso em prática. E por meio da gamificação, a gente consegue estimular um comportamento financeiro adequado nos jovens. E aí a gente cria trilhas personalizadas para cada ano letivo, desde o quinto ano do ensino fundamental até o ensino médio. E os estudantes vão se aprofundando em temas diferentes, que passa por economia e finanças, inteligência emocional, educação fiscal, emprego e também empreendedorismo. Entendi. Legal. E esse nome Tangram, eu lembro que é um jogo de umas pecinhas que você faz várias formas, né? O que você escolheu ele? De onde veio? Tem uma história. O Tangram é um quebra-cabeça chinês com 7 peças, e com essas 7 peças você pode montar mais de 5.000 figuras diferentes. O Tangram já foi utilizado para metrificar a inteligência humana. Então, as pessoas que conseguiam ser criativos utilizando as peças da Tangram eram vistas como pessoas mais inteligentes. Eu, quando ganhei minha primeira medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, eu participei de um congresso ibero-americano e nesse congresso só haviam professores, mestres, doutores em matemática e eu lá tinha meus 13 anos de idade, fui convidado para esse evento. Nesse evento havia um workshop e a professora pediu para que a gente criasse figuras diferentes com as 7 peças do Tangram. E eu, muito competitivo, né, desde criança, queria criar mais imagens do que os mestres que estavam do meu lado. E eu lembro que eu criei muitos, eu não lembro exatamente se eu ganhei ou não, mas eu lembro que eu criei 15 figuras diferentes com aquelas 7 peças do Tangram. E achei que eu tinha arrasado, tinha ido muito bem. E depois eu me surpreendi muito quando a professora falou que era possível criar mais de 5.000 figuras diferentes com aquelas peças. E esse nome me marcou muito porque eu sempre tive muita vontade de empreender, porque os meus pais sempre empreenderam quando eu era criança e todos os negócios que eles criavam davam errado. Principalmente pelo fato de eles não terem educação financeira. Meus pais não fizeram faculdade. Então isso me intrigava muito, porque meus pais tinham ideias muito boas, mas eles não conseguiam de alguma forma sustentar esse negócio. Então eu tinha uma certa indignação pelo fato de meus pais empreenderem e nunca dar certo. Eu gostava muito, enfim, de matemática e aquele Tangram tinha me marcado muito, porque eu falei, cara, tô achando aqui que eu sou muito fera, mas tipo, eu poderia ter criado muitas outras imagens que eu ainda não consegui visualizar. E naquele momento eu falei, quando eu tiver um negócio, ele vai se chamar Tangram. Na época eu não imaginava que seria uma solução educacional,
né, cuja base é a aprendizagem por meio de jogos. Então, é muito intuitivo hoje o que eu estou fazendo, conectando os pontos faz muito sentido. Mas naquela época eu imaginava que eu ia abrir um restaurante. Na época, meus pais tinham um restaurante, então eu queria ter um restaurante chamado Tangram. Mas aquele nome ficou. Eu falei, quando eu tiver uma empresa, vai chamar Tangram, mas ainda não tinha muita clareza qual que era em que eu iria empreender. Hoje, conectando os pontos, não poderia fazer mais sentido, né? O Tangram é um quebra-cabeça, é um jogo, né, educacional, porque você está lá estimulando raciocínio lógico, criatividade. E na Tangram a gente ensina hoje educação financeira, mas o meu sonho aqui, contando um pouco da minha visão, é que a gente consiga ensinar qualquer tema, qualquer conteúdo por meio de jogos. Entendi. E engraçado que o aplicativo de mais sucesso de hoje em dia chama Instagram, que é muito parecido com Tangram o nome, né? É um fonema meio ruim de falar, né? Tangram, Instagram, e no fim, hoje todo mundo inteiro conhece, né? E minha grande vontade é que o Tangram seja o aplicativo mais baixado e utilizado no Brasil. Essa é a meta que eu tenho. Porque as soluções educacionais que são projetadas hoje no Brasil, fora do Brasil também, elas são muito ruins, são muito pobres, as experiências são muito ruins. Então, eu vou te falar que, assim, é um sonho muito audacioso, mas, ao mesmo tempo, não muito difícil, porque não tem tantas soluções boas para a educação no Brasil. Você pode contar nos dedos. Não, é verdade. E eu vi que você tem... Eu baixei, eu entrei em contato, recebi a senha e instalei no meu celular e usei um pouco aqui para ver como é que conhece, né? Como é que funciona. E eu vi que ele é no mesmo formato do Duolingo, né? Você mesmo utiliza o Duolingo como modelo, você já falou isso. E como que é para quem que é o seu cliente e como que faz para conhecer o Tangram? Como que a pessoa que quer conhecer faz? Entre em contato comigo, pode entrar no Instagram, @valdifelipe, pode entrar no LinkedIn, no direct, ou enfim, pode ir pelos meios convencionais também, de ir no Instagram da Tangram, no WhatsApp da Tangram, mandar um e-mail para a gente, então tem diferentes formatos. Hoje nós temos 3 verticais na Tangram, a gente vende para as escolas particulares, para as escolas públicas e para empresas também. Então a gente não apenas cria soluções focadas em crianças e jovens, mas também para adultos. Então, basicamente, nas escolas particulares, as escolas pagam para a Tangram e disponibiliza como uma solução para os estudantes, né? E aí, no formato que não é tão vinculado à aula, existem 2 formatos, né, na escola: quando existe uma aula de educação financeira e quando não tem uma aula de educação financeira. Quando não tem uma aula de educação financeira, o professor é responsável por engajar os estudantes, acompanhar o progresso e o desempenho, e os estudantes conseguem aprender de forma autônoma, como você disse, com feedback instantâneo, desenvolvendo as habilidades, interagindo, porque ele vê um jogo, ele fica muito engajado. Em algumas escolas, quando tem disciplina de educação financeira, o professor ele recebe um roteiro de aula de uma forma muito simples, muito fácil, que não precisa aprender, porque os alunos basicamente vão aprender jogando, mas a gente coloca um vídeo, a gente coloca perguntas, algumas perguntas sugeridas para que o professor consiga introduzir o tema e depois também os alunos conseguem aprender de forma autônoma. Eu entendi, né, depois de 3 anos aqui com a Tangram, que a gente precisa criar soluções que sejam fáceis para o professor utilizar na sala de aula, porque o professor muitas vezes tem aversão à tecnologia e a tecnologia deveria e deve facilitar a vida do professor. Então, o aplicativo da Tangram foi lançado nesse ano, mais ou menos março, abril, mas foi depois de muito aprender, de muito entender como funciona a dinâmica de uma escola, como de fato a solução poderia facilitar a vida do professor, que a gente chegou nesse formato e, cara, tem sido muito sucesso, não só entre os alunos, porque a solução é totalmente pensada neles. Eu penso, cara, assim, eu coloco 90% do esforço pensando nos alunos e 10% aí nos professores, no restante da escola. E eu acho que esse é o grande diferencial, porque quem está aprendendo é o aluno. As soluções são muito projetadas pensando muitas vezes em todo um mercado, em todo um mercado financeiro, que putz, esse modelo de negócio aqui, esse modelo financeiro vai ser sustentado. E nunca no aluno, uma solução que é para ele. E eu venho com a Tangram muito na contramão de pensar, cara, primeiro uma solução que faça sentido para o aluno, e agora aqui o que eu estou fazendo hoje é justamente criar ferramentas que sejam interessantes e pensar em modelos de negócio que sustentem também a operação, né? Então, assim, também não estou aqui criando um modelo de empreender que não seja sustentável, mas o meu core, a minha raiz foi criar uma solução que faz sentido para o aluno
Porque se ele está interessado, se faz sentido para ele, e a escola eventualmente contrata a Tangram, eu tenho muita clareza que ela fica porque os alunos estão utilizando. Então, a gente hoje vê soluções que eventualmente a escola compra, passa para o aluno, passa para o professor, ninguém utiliza. Cara, vai dar ruim em algum momento. Pode demorar 1, 2 anos, mas eventualmente a escola vai sair porque os alunos não estão utilizando. Com certeza, eu vejo que as crianças, adolescentes em geral, né, estudante, ele tem uma palavra que mata qualquer empreendimento, que é o chato. Falou que é chato, acabou, né? Se qualquer coisa que eles considerem chata, eles não vão fazer, e não adianta se empurrar. Não adianta se empurrar, ninguém aprende empurrado, né? A pessoa só aprende aquilo que ela quer aprender mesmo, que ela tem vontade de aprender, né? Então, assim, você emulando o Duolingo é o jogo mais, o aplicativo mais gamificado do mundo, né? Impressionante a quantidade de níveis de gamificação que ele tem lá dentro, né? Sim. Você acha que está conseguindo fazer os usuários quererem, gostarem do negócio, assim, fala assim, pô, é legal, eu quero, né? Eu quero, não é um negócio que estão mandando eu fazer, né? Muito. A gente roda algumas pesquisas com usuários da Telegram, a gente pergunta qual o sentimento que eles, como eles se sentiriam caso eles não tivessem mais o aplicativo da Telegram disponibilizado para eles. E uma métrica boa para uma startup é que esse número seja de pelo menos 40%. Porque se o cara, tipo, utiliza o aplicativo e fala, beleza, legal, mas se não tiver, não vai mudar nada na minha vida, é porque não criou uma experiência muito relevante para ele e já não tem necessidade. E a gente já ultrapassou uma solução da Telegram. Pensa que a gente lançou o aplicativo em março, mas a gente foi muito certeiro. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer no aplicativo. Eu já entendi há 3 anos trabalhando com gamificação, enfim, tem uma trajetória de mais de 10 anos trabalhando com educação também, embora eu seja engenheiro químico, de como funciona. E, claro, tendo boas referências. Às vezes a gente quer inventar roda, né? Não precisa. Então eu associei muito o que eu fui percebendo, utilizei o Duolingo, eu utilizo o Duolingo como referência para criar uma experiência para os estudantes. Então, cara, o aplicativo, quando eu olho o aplicativo hoje da Telegram, eu tenho uma visualização, cara, esse aqui tá muito ruim. Mas pensa que, cara, a aprovação dos estudantes das escolas é máxima. Assim, todas as escolas que utilizaram a solução da Telegram esse ano estão renovando para o ano que vem. Todas. Sério, que legal. Todas, entendeu? Então, assim, isso me dá muito orgulho. Algumas escolas utilizavam uma solução concorrente, gamificada também, tá? É importante falar. Uma solução gamificada, né, de educação financeira, e que eu acho, inclusive, muito boa também. Tem muito... Eu não gosto de ficar comparando assim, mas porque a gente, nesse meio de educação financeira, a gente se ajuda muito. Então, eu não estou aqui criticando, mas é muito importante falar também, não é porque só que por ser gamificado é bom. Tipo, entende? Tem um pouco disso. Então, os alunos tinham utilizado uma outra solução, utilizaram da Tangram, e eles depois eles puderam votar qual solução eles preferiam. Se é a solução que eles estavam utilizando, da Tangram. 94,5% dos alunos preferiram a Tangram, mesmo com todas as melhorias que a gente vai disponibilizar para o ano que vem. Então, eu acho que o que eu estou fazendo aqui, cara, eu acho que a gente tem que ser muito coerente, né? Eu sou um cara que utilizo muito o LinkedIn para criticar os modelos tradicionais, eu falo muito sobre experiências de aprendizagem que seja interessante para os estudantes, e eu acho que com esses resultados que a gente já está tendo com a Tangram, a gente está acertando a mão, sabe? A gente está indo para a direção correta, porque a gente está muito grande? Não, porque os alunos gostam, os alunos pedem a Tangram, os alunos estão utilizando diariamente. O engajamento, por exemplo, nosso é maior do que o do Duolingo. Nossa. Mas aqui, mas assim, é porque também a gente não tá nem no Duolingo, a gente tá muito longe ainda de conquistar o nível de produto do Duolingo. Mas o grande diferencial nosso aqui, por que a gente tem um engajamento maior do que o do Duolingo? Porque a gente cria uma experiência que é limitada aos estudantes de uma escola. Então eu sei com quem eu estou competindo. Eu sei que eu estou competindo com o João, com a Maria, com o Fernando, com o Luiz. Então, esse engajamento social que todo dia lá, se o João está utilizando, eu vou utilizar também, porque eu quero que o João me faça. É muito diferente eu estar competindo com o Guto semana passada e competindo agora. Agora eu conheço o Guto, agora eu tenho uma interação com ele, agora eu sei o que é. Entende? Então, o que a gente conseguiu fazer num ambiente controlado lá, e esse ranking, o aluno disputa só com os alunos da série dele e disputa com as outras turmas também. Então, ele sabe com quem está competindo. Essa competição
entre os usuários, por exemplo, de um mesmo ano, ela é muito intensificada, por eu saber com quem eu estou competindo, e a gente conseguiu, a partir da gamificação, estimular outro sentimento que é inerente ao ser humano, que é a colaboração. Então, o que a gente faz no Instagram? A turma que vence, a turma vencedora do mês, ou seja, a turma que tiver a maior média de Tangrams, todos os jogadores daquela turma são bonificados, eles ganham mais Tangrams. Então, eles se juntam e trabalham de forma colaborativa para conquistar a maior média. Então, eles fazem, cara, desafios que a gente propõe, criam perguntas, respondem aplicativo, não deixem de utilizar, porque toda a experiência está gamificada. E está gamificada não só, tipo, cara, se eu não fizer a minha parte, a minha turma está perdendo por isso. Então, esse senso de colaboração é muito forte. E a gente foi só percebendo isso, cara, rodando MVPs e mudando, escutando os usuários. Entendi. Não, interessante, não tinha pensado nisso, de gerar uma competição interna dentro da instituição, né? E a molecada é muito competitiva, né? Eles ficam malucos com competição, com gincana, com Olimpíadas de colégio. E você também acho que é um cara competitivo, né? Você é um cara... muito competitivo. Participa de triatlo, não sei que esporte mais que você pratica aí, que você põe sua competitividade para fora. O meu esporte favorito é vôlei. Embora eu não esteja jogando mais, mas, cara, eu amo vôlei. É um esporte super colaborativo e tal. Mas acho que a corrida, para mim, hoje, ela tem um peso muito grande, porque é um meio onde eu posso alcançar uma versão do Felipe que eu ainda não conheço, eu consigo dar o meu melhor. Sou eu contra eu mesmo durante 3 horas, numa maratona, desafiando o meu máximo. Tipo assim, eu dou o meu melhor durante 3 horas, alcanço um nível de esforço, cara, que é surreal. E tudo que eu faço quando eu tô correndo, fazendo esses esportes de alto rendimento, né, com alta performance, eu penso muito, cara, no porquê que eu tô fazendo aquilo, né? E sempre volta muito a Tangram. Eu tenho um propósito muito grande de transformar esse modelo de educação no Brasil, e aí eu meço muito, cara, o quanto que eu estou disposto a fazer isso acontecer. Sim. Então, a corrida é assim... Eu sou um corredor de rua também, meio de baixo nível, né, essas provinhas fácil e tal, mas como que a corrida de rua é o exercício, a corrida, né, ela é de longa distância, assim, ela é a atividade que mais trabalha mentalmente, que a gente mais pode levar para a vida, os ensinamentos ali básicos, né, você, pôr o tênis, uma roupinha e sair correndo, né, é uma coisa que você mais aprende ali a ter o controle emocional do seu corpo, ter, né, não se abater com as dores momentâneas ali e seguir em frente, né? Então, achei interessante que você é corredor, porque, queira ou não, esse empreendedorismo seu é uma corrida de longa distância, né? Total. Empreender, cara, é você saber lidar com as dores sem ter uma inteligência emocional muito forte, assim. E, cara, correr é lidar com uma sensação de desconforto durante muito tempo. E o quanto você pode suportar isso? Então, eu consigo trazer essa analogia da corrida para empreender, que, cara, você vai ter dias bons, dias ruins, dias que vai ser mais fácil de correr, dias que vão ser mais difíceis. Então, cara, eu faço muitas analogias e eu acho que o importante é você acreditar muito no processo. Não, com certeza, o processo é longo. E eu sempre tive uma certa crítica à educação financeira, né? Porque eu sempre vi que, assim, muitas pessoas apresentavam a educação financeira como sendo a solução para os problemas financeiros das pessoas, né? Tipo assim, a pessoa, ela tá nessa situação financeira ruim porque ela não tem uma educação financeira. Enquanto o conceito que eu tenho é que a situação financeira ruim ou boa que a pessoa tá, é muito do modelo mental dela e da inteligência emocional, né? De você saber controlar suas emoções de consumo, porque o marketing para você consumir é uma coisa insana que existe hoje em dia, né? Ele te dá uma visão do paraíso assim, né? E que assim, venha, né? Se a pessoa não tiver um controle, né, dos seus impulsos de consumo ali, ainda mais hoje com o consumo sendo muito fácil, você podendo fazer uma compra de milhares de reais em 10 segundos no aplicativo, você pode gastar tudo que você tem, que você não tem, né? Então, como que o Tangram ajuda a pessoa
a ser muito mais que um aprendizado de controle emocional, né, do que de realmente de aprendizado de matemática financeira? Boa, vamos lá. Várias coisas aí Foi que amplo, você foi comentou, amplo. super importante, Assumo que foi amplo minha pergunta. gostei bastante da forma como você trouxe. Porque, primeiro, eu acho importante diferenciar matemática financeira de educação financeira, que é um erro que as pessoas cometem e colocam tudo dentro da mesma cesta. Seguinte, matemática financeira é uma ciência exata. Matemática exata. Existe resposta correta. Pronto. Educação financeira é comportamental. A educação financeira diz sobre como como a gente se relaciona com o dinheiro. É sobre comportamento. Então, não é algo exato. Não necessariamente existe uma resposta correta. E aí existe uma falha muito grande até mesmo da Base Nacional Comum Curricular, que resume educação financeira a matemática financeira. Então, existe um erro, tá, conceitual aí, que a própria BNCC, que justamente define quais habilidades e competências os alunos precisam desenvolver, resume educação financeira a matemática financeira. E aí, erroneamente, muitas escolas falam, olha, eu estou alinhada à BNCC. Não está. Se seu professor de matemática está ensinando educação financeira só baseado nas habilidades da BNCC, você está ensinando educação financeira de forma incompleta. Então, para a BNCC, por exemplo, um aluno do quinto ano precisa correlacionar uma fração com uma porcentagem, tipo 25% é um quarto. Um aluno do nono ano, ele precisa fazer descontos sucessivos. Se eu comprei essa camisa aqui, ganhei 10% de desconto, depois ganhei mais 25% de desconto. Quando que isso vai sair? É importante que ele saiba isso? Claro, é importante. Ele precisa saber fazer cálculo. E ele pode, pela BNCC, inclusive, utilizar a calculadora como uma ferramenta de cálculo. Ele não precisa calcular da cabeça. Ele pode utilizar a calculadora como ferramenta de cálculo, mas ele tem que saber, tem que ser desconto sobre isso. Então, aqui a gente já entendeu que isso aqui é importante e, inclusive, os alunos, eles têm a oportunidade de exercer, de praticar essas habilidades no aplicativo da Tangram de uma forma muito prática. Mas quando a gente fala de educação financeira, tem a ver sobre o comportamento. E o primeiro passo para que a gente mude de comportamento é o conhecimento. Então, se eu entendo do impacto dos juros compostos na minha vida, do empréstimo que eu vou fazer nos meus investimentos, eu tenho uma clareza muito maior para tomar decisões. Porque eu sei do impacto real disso. E isso daqui é chave para a mudança de comportamento. Porque a ignorância, ela te coloca num local onde você não tem clareza de qual caminho seguir, porque você não sabe o impacto dos caminhos que você tem. E isso é muito ruim. Então, o primeiro passo para mudança de comportamento é o conhecimento. E aí, isso é muito importante. Então, o aluno, ele consegue compreender conceitos, ter conceitos e praticar, resolvendo as perguntas no aplicativo de uma forma interativa, gamificada, com aprendizado espaçado, aprendizado espiral, que ele vai revendo os conceitos, no nível adequado para ele. Né? Eu falo que o tamanho do desafio precisa ser proporcional ao nível de proficiência nas habilidades e competências que a gente está desenvolvendo e no conteúdo também que ele tá aprendendo. Então, aqui, ele vai aprendendo os conceitos financeiros, mas a gente não para aí, como eu falei no começo, a gente gamifica também um comportamento financeiro adequado. Então, a gente, por exemplo, faz alguns desafios no aplicativo do cara que vai no supermercado e consegue comprar 8 quilos de arroz da forma mais barata. Ele pode comprar 2 pacotes de arroz de 5 quilos, ele pode comprar um de 5 e 3 pacotes de 1 quilo, ou ele pode comprar 8 quilos de um. Então, a gente está estimulando aqui ele utilizar a matemática como uma ferramenta de cálculo. E assim ele conseguir poupar. A gente estimula, a partir dos desafios que a gente faz no aplicativo, o estudante, por exemplo, a gente premia os alunos que conseguem economizar mais na conta de luz de um mês para o outro. Então, ele manda na conta de junho e de julho. Quem conseguir poupar mais em reais, ganha Tangrance. Então, a gente vai estimulando esse comportamento financeiro para ele entender que, olha, a vida vai te beneficiar, uma menor quantidade de dinheiro vai ser debitada da sua conta. Ou, se você juntar mais dinheiro aqui, você vai ser premiado, né? Até mesmo na parte do investimento. Porque ele entende, quanto mais ele tem dinheiro para investir dentro do aplicativo, mais Tangrance ele vai ganhar, dado uma certa taxa de rentabilidade. Então, ele vê isso muito na prática. Muitas coisas às vezes são intuitivas para a gente, mas não é necessariamente para o estudante.
Então, se ele desde cedo ele consegue ver, cara, se eu tenho esse dinheiro aqui e deixo por 10, 20 anos, quanto que eu vou ter no futuro? Então, isso daqui é chave para que haja uma mudança de comportamento. Porque educação financeira, se eu pudesse resumir uma frase, é o seguinte: é você abrir mão dos prazeres momentâneos para você conquistar um grande objetivo no futuro. Então, é preciso ter metas. A gente fala muito de metas no aplicativo. Eu vou abrir mão de comprar esse tênis hoje aqui. Eu tô com vontade de comprar, tá barato. Mas, cara, eu quero ter uma moto. Eu quero ter um carro. E aí ele vai abrir mão disso. Ou, cara, eu vou deixar de comprar essa blusa aqui hoje porque eu quero comprar um tênis. E aí ele vai fazendo as escolhas dele. Ele entende que existe um porquê, né? As pessoas, elas têm dificuldades de atingir grandes objetivos porque elas também não se colocam metas. Muitas vezes por questões emocionais, tem medo de falhar. É igual um cara que, putz, beleza, cara, eu quero aqui emagrecer 10 quilos até o fim do ano. Quanto eu preciso emagrecer por mês? Preciso emagrecer, então, 2 quilos por mês. E essa é a meta do cara. Então, eu quero ter 5 mil reais no fim do ano. Cara, você não vai conseguir 5 mil reais no último mês. Eu preciso poupar e preciso economizar aqui R$ 1.000 por mês. Então, esse estímulo de criação de metas facilita muito o alcance dos objetivos. Verdade. E o brasileiro, né, pô, um povo emocional pra caramba, né? Tudo brasileiro é sensação. O brasileiro é viciado em sensações. Então, o cara, vocês que estão trabalhando com adolescentes, assim, o cara é, sei lá, menor aprendiz, começa a trabalhar, recebe lá quinhentão por mês, aí, pô, o cara já quer realizar os sonhos dele, né? Quinhentão. Já dá para parcelar aquele tênis de Milão em 10 parcelas de R$ 120, já cabe na parcela, né? Então, assim, eu vejo que o trabalho emocional é muito maior do que o trabalho de educação financeira também. E vocês não esbarram também na baixa qualidade da educação matemática também, né, do brasileiro em geral, assim? Hoje, apenas 5% dos estudantes saem do ensino médio com aprendizado adequado em matemática. 5%, caramba. 5%. Então, Então assim, e a eu acho que matemática financeira é derivada da matemática básica, né? Sim, e a gente estimula o cálculo, né? A matemática é um pilar importante para a gente, mas o grande objetivo nosso, a gente entende isso, a matemática aqui mais como uma ferramenta, quando a gente fala de educação financeira no espectro mais geral. O que é importante para a gente aqui, e o grande objetivo da Telegram é despertar uma mentalidade de prosperidade do jogador. Ele entender que ele tem que ter disciplina para jogar, entrar no aplicativo todo dia, jogar, aprender alguma coisa que é interessante para ele. Isso vai fazer com que ele conquiste o objetivo dele. Então, embora tenha toda a minha formação como engenheiro, matemático e tal, tá muito mais ligado ao emocional dele, a gente desenvolver uma mentalidade dele. Porque quando ele entende que ele precisa aprender alguma coisa, que ele precisa se esforçar para alcançar aquele objetivo, cara, ele vai melhorar a oratória dele, ele vai melhorar a escrita dele, ele vai aprender matemática. Então, é muito mais sobre o porquê, sabe? Dar clareza para ele que ele precisa aprender algo novo. Tem até a ver com o post que eu fiz hoje, cara. Ele precisa aprender algo sozinho, novo, e ele se esforçar para isso. E isso a gente só consegue trazendo essa clareza para ele do porquê que ele precisa disso, né? Tem uma frase em inglês que eu gosto muito que é "You can teach skill, but you can't teach well". Que é basicamente isso. Você consegue ensinar habilidades, ele consegue aprender, mas, cara, esse desejo, essa fome, essa Não dá para vontade ensinar a ter alguma vontade, coisa, né? é muito mais difícil, né? E aí você talvez esteja sendo estimulando isso, desenvolvendo uma mentalidade no cara, você consegue fazer com que ele chegue a algum lugar. Com certeza. E em quais livros assim que você leu, alguma material, alguma coisa que te estimulou a criar o Tangram e que te apoiou na didática do programa? Cara, minha vida. Eu falo que é o repertório que eu tenho da minha vida. Então, eu tenho aprendizados desde, cara, do CrossFit que eu fui e ficava falando assim, cara,
por que eu gosto tanto do CrossFit? Porque a aula sempre é surpreendente. Eu chego aqui na aula, um dia eu estou aprendendo, né, a primeira parte é uma parte de aquecimento, descontração, depois tem a parte de skill, que é a parte justamente de algumas habilidades, depois eu treino mais intenso, corrido, revisitando algumas habilidades que foram aprendidas, mas sempre de uma forma dinâmica, mudando os exercícios. Então, assim, cara, aí eu falei, cara, como eu posso trazer isso para o jogo? Sempre o estudante, ele entrar, tô desenvolvendo as mesmas habilidades, mas um formato diferente. Eu fiz outra analogia, cara, precisava ser uma coisa prática. Então, os estudantes querem ver a aplicação. Eles não querem, eles querem ter clareza que eles vão utilizar aquela ferramenta lá, né, para o dia a dia. Então, eu não estou falando dele comprar, às vezes, um carro. Estou falando dele comprar arroz e feijão que ele vai comprar no dia a dia dele. Estou falando dele comprar um apartamento. Estou falando coisas que fazem parte do dia a dia dele. Entende? Isso faz muita diferença. Então, cara, escutando os estudantes, entender como que eles querem aprender, o que eles querem aprender, para criar uma solução que faça sentido para eles. E não faça sentido para mim, porque eu acho que eles deveriam aprender daquele jeito. Não, cara, tem que ser para eles. E aí o desafio cara, como eu consigo alinhar a BNCC a esse desejo dos estudantes? Então, esse é o grande desafio, né? Então, algo que eu gosto muito de falar, que a gente consegue fazer isso muito bem na Tangram já, é pensando em retenção de aprendizagem. O modelo tradicional de ensino, ele foca muito nessa parte de compreender, reter e praticar. Mas hoje o ensino ele deveria estar muito mais voltado para criar cidadãos pensantes, críticos, criativos, que criam alguma coisa nova e disseminam esse conhecimento do que alguém que simplesmente replica o que já está posto. E como que a gente faz isso na Tangram? Né? Ele consegue lá, a partir dos jogos, ele compreende conceitos, ele pratica, ele exercita e vai ganhando conhecimento e conteúdo. Mas, no aplicativo também, ele pode criar perguntas com o conhecimento que ele adquiriu. Então, você aprendeu sobre inflação hoje, cara, cria uma pergunta diferente sobre esse tema. E ele vai lá na internet, vai no chat GPT, ele procura algumas informações e cria perguntas novas. Então, a gente está estimulando a criação, que ele mesmo é um criador de conteúdo dentro da própria solução da Tangram. E ele pode usar qualquer ferramenta que ele quiser, mas ele está criando algo novo, né? E não simplesmente copiando a pergunta do quadro ou copiando a pergunta do aplicativo e colocando. Não, isso aí ele vai zerar. E aí, quanto melhor for a pergunta que ele criar, com concordância, com gramática correta, fazendo sentido o cálculo, quando for uma pergunta de matemática, a gente vai valorizar isso. Então, a gente deveria criar soluções educacionais que permitam uma experiência que seja interessante para o aluno, ao mesmo tempo que a gente consiga desenvolver habilidades, não apenas valorizar a correção de um conteúdo que faz sentido para ele. Ambos são importantes, mas a gente deveria balancear melhor essa equação. Entendi. Não, eu perguntei de conteúdo porque o que você falou, a propósito do Tangram é muito parecido assim, com o livro Pai Rico, Pai Pobre, com o livro Os Segredos da Mente Milionária, né? Esse pensamento de prosperidade, de o Pai Rico, Pai Pobre. O Kiyosaki fala muito da corrida dos ratos, de você ter suas dívidas, seu custo de vida ser igual ao que você ganha e você nunca conseguir evoluir, né? Então me lembrou muito disso aí. E você... Um comentário aqui que é muito engraçado, que eu sou um cara que eu não lia muito quando eu era criança e comecei a ler muito depois. E é engraçado que esse tipo de comportamento sempre foi muito natural meu, percebendo os erros que os meus pais cometiam. E quando eu leio esses livros, claro, são interessantes, mas nada me surpreende muito. Isso foi sempre muito natural meu. Então, claro, eu leio esses livros, assim, na verdade, já ouvi, mas assim, nada me surpreende muito, porque para mim sempre foi muito natural do meu comportamento, vendo as mancadas que meus pais faziam. Mas tem um livro para te responder, é um livro que chama Comece pelo Porquê. E aí, justamente, é algo que eu falei, cara, eu estou nessa jornada correta para empreender, é um livro que me tocou muito e acho que quando você sempre se volta para você, por que eu estou fazendo isso, você tem clareza, né? Tem intencionalidade do que você está fazendo, os desafios que você tem na vida, acho que você consegue gerenciá-los melhor, porque você sabe o porquê você quer fazer aquilo. Não, com certeza, do Simon Sinek, que é bem famoso. E uma coisa que eu vejo, você é bastante crítico do sistema tradicional de ensino, e é engraçado que já virou quase o espírito do nosso tempo, né? A crítica ao sistema tradicional de ensino. E não dá para entender como que um sistema que é amplamente criticado
não consegue ter uma mudança, né? Não consegue ter uma mudança. Eu sei por quê. Então me fala por quê. Que conclusão você Porque dá chegou? dinheiro, cara. Porque dá dinheiro para quem paga. Porque tá confortável para quem tá no poder. É isso. Então, tipo, Aham. a gente tem grandes sistemas de ensino, as escolas estão. Cara, as escolas é muito difícil. A gente estava até conversando antes de começar aqui se eu queria ter uma escola. Cara, eu admiro muito quem é um diretor, um mantenedor de uma escola, quem é professor principalmente. É muito difícil uma escola. Então, a escola tem 1 milhão de coisas para fazer. Trazer inovação para a escola é muito difícil. A escola está lá no dela, confortável, ganhando o dinheiro dela, trazer mais inovação, ela traz mais inovação. O pai reclama, o pai adora reclamar, né? Muitas vezes quer terceirizar a educação do filho. Aí terceiriza a educação do filho. A escola quer fazer uma coisa nova, ela é repreendida. Então, ela prefere manter esse modelo tradicional aí, com sistema de ensino, o professor lá, as coisas estão indo, ela consegue se sustentar dessa forma, do que trazer grandes inovações que, cara, tem às vezes, muitas vezes não tem o apoio da família. E então, cara, é basicamente financeiro. Porque cara, tá rodando, entendeu? Quando tiver, por exemplo, pais que começarem a tirar o filho da escola porque não tem educação financeira, porque não tá preparando o filho para a vida, aí sim a situação vai mudar. Ah, mas a gente não Uhum. tem pai. O pai quer que o filho ainda passe no vestibular, tá com essa mentalidade limitada, porque a gente foi ensinado assim. Então, o que a gente precisa aqui, e esse é meu esforço, é aumentar o nível de consciência dos pais também, Uhum. de toda a comunidade. Porque enquanto os pais não foram os caras que começarem a cobrar uma educação de qualidade que não prepare só para o vestibular, não vai haver mudança. Por quê? Uhum. Porque a escola vai estar lá no dela, os sistemas de ensinos vão estar ganhando muito dinheiro, que controlam basicamente, né, o mercado educacional no Brasil particular, vários esquemas de corrupção na esfera pública. Então, quem está, fica, porque para que mudar? Então, fica nessa questão, né? Tipo, de lentidão. Eu sou um cara que critico muito, mas ainda assim, cara, sou um sonhador. Acredito que possa ser transformado, essa evolução acontece de forma gradual. E tô aqui para vestir. Enfim, não tenho vergonha, cara. Me jogo, que eu sou apaixonado por educação mesmo. E acredito que eu possa ser a pessoa que, uma das pessoas que possa ajudar nessa transformação da educação no Brasil. E aí, por Uhum. isso que eu não gosto só de ficar falando, criticando, cara. E eu falei, cara, eu preciso empreender para. Porque o cara que só fala é importante, né? Traz clareza, traz conhecimento. Eu não sou o melhor orador, mas eu falei, cara, eu consigo associar talvez ao público, a audiência que já tem, por exemplo, no LinkedIn, e projetando isso para os próximos 5, 10 anos, eu quero ser, de fato, uma grande referência na educação no Brasil, e não apenas ser uma referência falando, mas sim, cara, construir alguma coisa que, de fato, crie e sirva de inspirações para outras edtechs, para outras escolas e outros professores. Uhum. Legal. É muito difícil entrar, me parece muito difícil entrar em sistemas grandes de ensino, né? Assim como vender para empresa grande é sempre mais complicado, né? E você, como você falou, você tem 3 vertentes, né? E 2 delas, um é o sistema público, outro é o sistema privado, né? E qual barreira maior que você tem encontrado no sistema privado e no sistema público, assim? Qual a diferença maior para alguém que quer apresentar alguma inovação para esses 2 modelos de negócio, assim? Porque o sistema público pô, sei lá, se eu chegar numa Secretaria de Educação, eu já entrei numa escola pública e conheço gente de Secretaria de Educação, é um sistema truncado, né? É um sistema truncado que sempre é meio complicado. Você já conseguiu, assim, o acesso, Algumas já sim, conheceu são o poucas, né? caminho das pedras? Já, assim, é difícil. São poucas secretarias realmente sérias que querem transformar a educação. Muitas vezes é um secretário de educação que foi colocado lá, foi nomeado por indicação política. Então, não é o Uhum. cara que é apaixonado por educação. É o secretário de educação que, às vezes, também não quer muito trabalho. Então, existe de tudo. Mas existem, Uhum. cara, quem quer realmente criar, quer gerar transformação, e eu escolhi focar nesses caras, entendeu? Então, Uhum. conheci, cara, pessoas maravilhosas, que têm um propósito real, querem gerar. Muitas vezes querem, mas não é fácil fazer também. É muito fácil eu olhar de fora e tentar criticar. Não tem secretário de educação, tem muitos diretores que querem trazer inovação, mas não tem professor que compra a ideia, e tem o contrário também. Então, tem de tudo, cara. Tipo assim, é muito complexo a educação, porque você tem que convencer todo mundo. Você tem que convencer o pai que paga, a escola que vai oferecer isso para o pai que vai pagar, tem que ser interessante para o aluno, tem que ser interessante para o professor, para o coordenador pedagógico.
Então, assim, não é eu vender para você. Cara, não, todo o ecossistema tem que estar tem que estar engajado, tem que estar interessado, tem que fazer sentido. Uhum. Então, não é fácil, assim, a educação, mas é onde realmente mora a transformação. E a realidade está se impondo, né? Porque eu vejo que está reduzindo o número de matrículas em universidades públicas, os cursos que não têm um foco na empregabilidade, assim, está reduzindo drasticamente, né? As pessoas estão deixando de fazer, tem curso abandonado nas faculdades públicas, faculdade privada, pelo menos aqui na minha região, assim, caiu pela metade, né? Você vê as faculdades se unindo, tinha 2 próximas, agora é uma só, porque esse modelo de educação para vestibular e você precisar se formar depois de 4, 5 anos para ir buscar um emprego, parece que está começando a ruir, né? Nos Estados Unidos é maior ainda a crítica, porque lá a escola a faculdade é muito mais cara, né? E virou um comércio de estudos assim totalmente sem foco na vida real, né? Você vê isso também, que o pessoal tá acordando, assim, a molecada, né, de quando chega na hora, né, 14, 15, 16 anos de escolher, eles estão, por ter mais acesso à informação, eles estão percebendo que esse caminho apresentado, que foi apresentado para nós, né, já não é mais uma garantia nenhuma, assim? Eu acho bom que, assim, cada vez mais as pessoas tenham acesso à informação, sejam críticos e reavaliem se deveriam ir ou não, fazer uma faculdade ou não. Eu acho que não tem resposta pronta. Não sou o cara que demoniza a faculdade, muito pelo contrário, eu acho que ela tem muito valor. Acho que o estudante tem a oportunidade de aprender muitas coisas. Eu penso assim, se o cara sabe exatamente o que ele quer fazer e não, por exemplo, não tem a necessidade de ter feito uma faculdade, putz, cara, não quero ser engenheiro, não quero ser médico, ser advogado, não preciso ter uma faculdade, e ele vai conseguir aprender já trabalhando, vendo vídeos no YouTube, fazendo cursos menores, que ótimo. Que bom que você tem essa clareza. Agora você não tem, tá na dúvida, cara, vai fazer uma engenharia, sabe? Porque eventualmente se você entender o que você quer fazer durante o curso, sai também, não tem nenhum problema. Então também, assim, eu não sou o cara que, né, eu falo muito sobre o modelo tradicional de ensino, mas, cara, a faculdade tem muito valor, aprendi muito. Embora hoje não trabalhe na área como engenheiro químico, embora tenha trabalhado 6 anos, eu vejo muito valor e muitos aprendizados que eu tive no curso, mesmo focado muito em conteúdo, né? Acho que foi conteúdo demais que eu aprendi na faculdade. Poderia ter desenvolvido outras habilidades, como, por exemplo, como oratório, trabalho em equipe, e ter aplicado mais o conhecimento teórico na faculdade, que é algo que os Estados Unidos fazem muito melhor que no Brasil. E antes eu achava que conteúdo era tudo, porque o Brasil foca muito no conteúdo. Eu talvez tivesse mais facilidade e a minha entrada no mercado de trabalho não teria sido tão sofrido igual foi. Principalmente porque não tinha minha oratória bem desenvolvida, tive que aprender depois, tive que aprender a trabalhar em equipe. Então, eu acho que tem alguns ajustes aqui que eu acho que a faculdade, inevitavelmente, vai precisar fazer. Focar menos no conteúdo, mais em habilidades, assim como a BNCC faz, assim como a educação básica começou a fazer, a faculdade vai ter que fazer isso também. Porque se o estudante, por exemplo, de engenharia começa a ter aulas mas também de negócios, se ele começa a ter aulas tipo, de direito, ter aula de oratória, como vender um produto, porque no fim do dia a gente tem sempre que vender nosso produto, né? Independentemente do que a gente faz. Eu acho que aí as faculdades vão conseguir reter mais os estudantes. Com certeza. Não, legal conhecer aí a sua iniciativa e saber que a gente está na mesma vibe, né? Eu também falo bastante de oratória, tenho um projeto aí de educação de oratória, sei da importância disso, que é como se você tem um monte de conteúdo, mas não consegue passar esse conteúdo com clareza, com certo carisma, com entusiasmo, né? Fazer as pessoas prestar atenção em você. Se você não consegue isso, pô, para que você tem esse conteúdo, né? Para guardar dentro da sua cabeça, né? Então, e acaba sendo uma frustração muito grande, né? A pessoa, ela ter uma habilidade, né? Ter um conhecimento e não conseguir passar, isso gera uma frustração tremenda, né? Então, eu vejo que o pessoal, muito pela disseminação da internet, do Instagram, das redes sociais, o pessoal se conversar muito, realmente está se disseminando esse negócio de você aprender coisas que realmente te ajudem a prosperar, né?
que eu acho que é esse o objetivo do Tangram, né? A gente quer prosperar no fim das contas da vida, né? Diz que o nosso cérebro tem duas missões, ele quer ou sobreviver ou prosperar, é isso que, isso que ele trabalha o tempo todo, né? Não, pra gente não morrer e pra gente ir pra frente na vida, e acho que o Tangram e a oratória tem essas missões. Você tem mais alguma mensagem para deixar aí para quem estiver assistindo a gente? Guto, queria te agradecer, foi muito bom, obrigado pelo papo. Sempre que quiser aqui, estou disponível. E a gente vai comentando no LinkedIn a partir de agora. Legal, vamos falando lá. Obrigadão pela participação aí. Valeu, Guto, abraço a você, obrigado. Um abraço.